Para a gente começar a falar hoje sobre oratória jurídica, eu preciso me apresentar um pouquinho. Dizer para vocês o que é que eu fiz para chegar até aqui. Quais foram os caminhos que me trouxeram até aqui. Tem passador, Pedro? Essa sou eu. Desde novinha, desde os 7, 8 anos de idade, eu sonhava em comunicar. Eu sempre soube que o que eu ia fazer na vida, que o meu propósito nessa terra era comunicar. Como é que eu sabia disso? Eu lembro que desde os 8 anos de idade eu apresentava o Jornal Nacional da mesa de jantar da minha casa. Eu falava sobre o índice Dow Jones, o índice Nasdaq, e a minha família ficava rindo, minha mãe ficava rindo, mas todos sabiam que esse era o meu talento, era o rumo que eu ia seguir. Depois disso, aos 17 anos, eu lembro que eu entrava na faculdade de jornalismo, não podia ser diferente, e aos 19 eu estava na minha primeira televisão. Foi a TV Clube, em Pernambuco, que era afiliada da Band, e de lá a gente fazia matérias diárias cobrindo Náutico, Esporte, Santa Cruz. Eu ficava dentro dos gramados, na época o estagiário podia aparecer na TV. Hoje me parece que já não pode mais. Mas foi uma escola incrível para mim. Eu cobria diariamente, fazia matérias, entrava lá no Jogo Aberto da Renata Fã, no Nacional. Para mim era a realização do meu sonho, daquele sonho de criancinha, de muito pequena. Então depois daí vieram outras TVs. Eu fui para a TV Universitária, também lá em Pernambuco, que foi onde eu me formei, na Universidade Católica. Depois eu passei num concurso para a TV Cultura do Amazonas. Foi ser apresentadora lá, finalmente. Saí da rua e entrei na bancada. Mais uma realização para mim. Quando eu cheguei em Maceió, eu entrei na TV Pajuçara, vocês devem conhecer, que é afiliada da Record aqui. Passei 6 meses lá. Depois de lá, eu decidi estudar para concurso. Me dedicar aos estudos para tribunais. E me apaixonei pelo direito constitucional. Quem aqui é assim? Quem aqui gosta, sente familiaridade com o direito constitucional? Eu sou apaixonada por direito constitucional e decidi fazer o curso de direito. Fiz a minha faculdade de direito inteira na UNIT, decidi largar a TV e sair da TV por questões pessoais mesmo. Só que eu saí da TV, mas a TV nunca saiu de mim. O dono da TV Mar mora no meu prédio e vivia pedindo: Meline, volta lá com a gente, volta lá, volta lá. E um dia eu disse: tá bom, vou tirar as férias do seu repórter, passar 30 dias por lá. E passei mais 1 ano e meio na TV. Então não tem jeito, a comunicação está no meu sangue. Mas nesse meio tempo eu concluí o curso de Direito e concluí uma especialização em Direito Constitucional também. Quando eu estava terminando o curso de Direito, os meus colegas de faculdade me pediam ajuda para fazer as apresentações, porque eu nunca tive dificuldade para chegar lá na frente e falar sobre o tema, para fazer um júri simulado, para apresentar o temido TCC. Então eles me pediam muita ajuda na apresentação lógica e na fala, por conta do meu curso de comunicação. E isso me deu uma ideia. Eu disse: eu vou pegar isso que eles estão me pedindo e vou pensar numa coisa muito maior, onde eu possa auxiliar muito mais gente, onde eu possa fazer com que muito mais gente se encoraje de vir aqui para frente também para falar. E foi assim que eu montei esse canal no Instagram, que é o Fale Bem em Público, e hoje já leva o meu nome, o nome de Meline Lopes, onde diariamente eu dou dicas de oratória, mostro os eventos que eu faço, e por favor, convido todos vocês a seguirem, e que deu muito certo. Então, nesse meio tempo, eu passei no processo seletivo do Sebrae, me tornei assessora de comunicação do Sebrae, e foi quando, de uma vez, eu tive que largar a televisão, porque lá era dedicação exclusiva. Eu passava 8 horas trabalhando. Mas é claro que a comunicação não saiu de mim. Então, lá no Sebrae, eu montei um núcleo de comunicação digital e todas as terças a gente fazia lives. Já ouviram falar nas lives? No ao vivo? Pronto. Eu fui a primeira pessoa a entrevistar outras pessoas, a entrar ao vivo pelo Sebrae Alagoas, o que me deu um orgulho imenso e até hoje esse projeto continua lá aceso. Então, mais uma vez eu digo, eu saio, me afasto da comunicação, mas a comunicação não me larga. Em 2017, no dia 30 de novembro, eu pedi demissão do Sebrae para tocar o meu projeto. Por acreditar no meu nome e acreditar nessa missão que eu tinha, que era de comunicar e de ajudar outras pessoas. Então hoje eu tenho uma agência de comunicação exclusiva para mulheres profissionais liberais.
advogadas, arquitetas, dentistas, médicas, porque eu sei que é uma necessidade da nossa carreira a gente se vender enquanto marca, enquanto um produto mesmo no mercado. Mas às vezes a gente não sabe como. A gente não sabe como quantificar o nosso preço, o nosso valor de hora, a gente não sabe como falar de dinheiro. Quanto vale uma hora de trabalho nossa? A gente não sabe disso. Aí a gente fica naquela disputa interna. O que é que eu faço? Eu disputo por preço, porque eu acabei de sair no mercado. Ou eu vou disputar por excelência, mas tem amigos muito mais antigos que eu dominando a área. Então a gente fica eternamente nessa dúvida. Montei minha agência de comunicação e hoje é o que eu faço, comunicar para vocês, e falo no meu canal também sobre a oratória, nas minhas lives, nos meus vídeos do IGTV, enfim. Meu canal é aberto para vocês seguirem e questionarem. Foi quando eu decidi abrir esses cursos. Hoje já tem bastante, tem um monte de curso que eu já tenho feito, palestra, lives também, tem curso no Hotmart para quem prefere assistir à distância, enfim. Essa sou eu e isso que me fez chegar aqui até vocês. Agora eu queria contar um pouquinho com a ajuda de vocês, para que me dissessem. Vocês conhecem essas pessoas? Já viram? Alguém me diz um nome de alguém que está aí? Mandela, quem mais? Gandhi? Oprah? Obama? Isso, Gandhi, temos Mandela, Luther King, Collor, né? Michelle, Obama, Barack Obama e a Oprah. O que eles têm em comum? A habilidade comunicacional, a oratória brilhante. E a gente tem gente que está aqui, que já morreu, que já deixou seu legado, também tem gente que ainda está aqui, ó, brilhando, vivíssimo e falando muito bem. Mas será que quando essas pessoas nasceram, para quem acredita aqui, Deus deu um toquezinho e disse, vai, você vai falar bem. Você não. Você vai falar bem. Você não. Será que é assim esse processo? O que é que difere essas pessoas aqui, ó, da gente? Será que essas pessoas, elas se destacam no mercado e depois começam a falar bem? Ou essas pessoas começam a se expor e falar bem e depois se destacam? Qual é a resposta para isso? E a gente pode citar aqui, ó, políticos, líderes religiosos, ativistas, artistas, grandes empresários, advogados de sucesso. Essas pessoas um dia tiveram a coragem de se expor, de falar, de se apresentar, como a gente fala aqui no popular, de dar a cara a tapa, para depois o sucesso acontecer. E hoje a gente tem as redes sociais, uma excelente ferramenta de feedback para a gente, em tempo real, para a gente ver onde está acertando, onde está errando, para a gente se conhecer enquanto orador. Que muitas dessas pessoas aqui, quando se destacaram, não tinham. De que forma que a gente está se vendo enquanto um produto no mercado? Mais do que isso, de que forma que a gente está se vendendo enquanto um produto no mercado? Olhando as redes sociais de vocês hoje, olhando os alunos que vocês foram no curso de Direito hoje, vocês comprariam o produto de vocês? Sim? Todos? As pessoas conhecem vocês? Perguntaram na faculdade. Lembra de fulano? O que será aquela imagem de marca, aquela lembrança de marca que vocês deixaram? Agradável ou não? Já pensaram sobre isso? Se eu lançar uma palestra hoje, saindo daqui, vocês, a gente consegue encher uma sala para falar? O que é que a gente está fazendo nesse sentido para se aperfeiçoar enquanto orador? A habilidade comunicacional, gente, ela não é uma tendência. Ela é uma necessidade para quem quer deixar a sua marca no mercado. Já ouviram falar do Warren Buffett? Já? Pronto.
Exatamente. Warren Buffett é um multimilionário, está sempre na capa da Forbes. Super citado, ele é um acionista de sucesso, um investidor de sucesso. E olha o que ele fala para vocês aqui. One thing I will tell you that I didn't realize when I was getting out of school is how much the unusual person will jump out at you. I mean, and it isn't because they got 200 IQs or anything like that. It's really because just how they behave, what they bring, the energy they bring, the commitment they bring, the quality of how they do things, how they treat the people around them, all kinds of things. But you will jump out much more than you might anticipate. One of the things you would want to be sure to do is, whether you like it or not, get very comfortable. It may take a while with public speaking, for example. I mean, that's an asset that will last you 50 or 60 years, and it's a liability if you don't like doing it or are uncomfortable doing it. That also will last you 50 or 60 years, and it's a necessary skill. But a lot of the skills are just human skills. If you get the best out of people around you, it's a rare talent, and it doesn't correlate with IQ. It correlates with an attitude toward the world and toward other people. And it's a talent that if you work at early, you're really conscious about it. You don't have to show up other people. You don't have to be smart there or anything. You want to bring out the best in them. It will pay huge dividends. Não é a gente saber apenas, é a gente mostrar que sabe. Que tipo de profissional a gente tem sido? Aquele profissional que deixa os outros falarem, que cede a vez, ou que busca as oportunidades para expor a nossa opinião e o nosso pensamento? Eu tenho exemplos claros de pessoas que trabalharam comigo no Sebrae, que conseguiram outras oportunidades fora com um salário muito maior, porque não perdiam uma oportunidade de se apresentar, não perdiam uma oportunidade de se expor, de colocar suas opiniões de forma pertinente, claro. E assim elas ganham a oportunidade de serem vistas. Tem tanta gente que a gente aponta nas redes sociais e diz, eita, adoro aparecer, e fica olhando com aquele pezinho assim, de pô, eu não me vejo fazendo isso. Aí daqui a 2, 3 anos a gente vê aquela pessoa despontando como um excelente profissional, que pode até nem ser o melhor profissional. Geralmente não é. Geralmente a gente até se pergunta, pô, eu tenho tanta capacidade técnica e eu podia estar fazendo isso também. Mas a oportunidade não bate a nossa porta, geralmente. A gente é que tem que ir lá buscar. Acho que o Robson deve ter explorado um pouco desse tema aqui com vocês também. A gente é que precisa ir buscar e mostrar que está apto a tomar conta das nossas carreiras, a tomar conta das nossas vidas. Mas para isso, a gente precisa se expor. E não é todo mundo que está disposto a se expor por causa disso. Do medo. Quem tem medo de falar em público aqui? Por quê? Não pensem que é uma vantagem de vocês, não. Uma pesquisa aqui do Sunday Times, o jornal britânico, apontou que o medo de falar em público, o medo disso aqui, supera o medo da morte. O medo da morte aparece em 4º lugar. O medo do microfone aparece em 1º lugar. E aí no meio fica o medo da gente ter doenças e o medo de problemas financeiros também. Então não é uma vantagem minha, não é um mérito de vocês ter medo de falar em público. Acomete a maioria das pessoas. Tem até um comediante, Jerry Seinfeld, que ele fala, chega a uma conclusão e ele diz, quer dizer que num velório a maioria das pessoas preferiria estar dentro do caixão do que tendo que fazer um discurso ao morto. É bem por aí. As pessoas prefeririam estar mortas do que ter que pegar isso aqui e falar alguma coisa. Por que a gente sente isso? O medo nos causa alguns efeitos. Quem sente tremor? Braços, pernas, suor, a voz fica embargando, coração aceleradíssimo. A gente sente alguns efeitos químicos no nosso corpo por conta do medo. Uma descarga de adrenalina imensa.
No tempo das cavernas, o que acontecia? Era caçar ou ser caçado. Quando a gente pensava, eu vou dominar aquele animal, a gente precisava de braços fortes. E a descarga de adrenalina vinha para o nosso braço. Quando a gente pensava, vou fugir, a gente precisava dessa descarga nas pernas. Para correr com mais de 1000, como a gente diz aqui no Nordeste. Hoje a gente sente isso quando vem para aqui. Ou eu fico com o braço trêmulo, ou eu fico com a perna trêmula. E junto a isso tem o suor, o coração. Não é nosso, é químico. Não é meu, é seu, de Meline. Não é um mérito nosso. Assim como o medo também não é o mérito de cada um de nós. O que a gente precisa parar para pensar é o que é que esse medo tem feito comigo. Porque todo mundo sente. Ele tem me paralisado ou ele tem me impulsionado? Porque tá ali, ó, o medo é necessário pra gente. Sim, ele é necessário. Toda vez que eu preciso me apresentar e fazer uma palestra dessa, eu passo por um processo de preparação. Eu reviso a palestra, eu passo alguns minutos sozinha, pensando, mentalizando coisas boas. Eu faço o meu processo de respiração, eu faço o meu aquecimento vocal. E eu venho pra cá com o coração a 1000. Porque cada plateia é única. Cada vez que eu falo, eu vou ser recebida de uma forma diferente. Eu preciso ter medo para garantir que as coisas saiam de acordo com o que eu planejei. Quando a gente deixa de ter medo e a gente fica muito seguro de si, é quando as coisas tendem a dar errado. Quando eu tenho medo, eu estou em estado de alerta. Eu observo tudo. Até as pessoas que estudam dieta, que parece que falam sobre isso. Sobre a gente ficar em jejum intermitente, treinar cedo sem comer, porque a gente fica em estado de alerta e o rendimento é muito maior. Quando eu estou aqui com vocês e eu fico com medo e eu fico nervoso, isso me mostra que eu respeito vocês. E me mostra que eu estou observando. Que eu estou analisando todos os sinais da minha apresentação, se a internet está funcionando, se o telefone está gravando, se o meu microfone está ok. Isso não pode faltar. Mas o meu medo, ele não me paralisa. Essa é a diferença. E vocês vão saber já já por que que isso acontece, por que que ele me impulsiona. Vamos a algumas técnicas rapidinho de como é que a gente se livra. Primeira delas, respirar. Aí teve um aluno meu, que até era do curso de Direito, falou assim, Meline, nem vem com essa conversa de respirar. Ah, respira fundo que passa. Não é Meline quem está dizendo. Também é um outro processo químico. Eu preciso dissipar aquela descarga de adrenalina que está em mim. E respirando fundo 10 vezes antes de entrar, eu já começo a dissipar e mostro para o meu corpo quem é que está com o controle de quem. Junto com isso, eu que acredito, gosto também de inspirar e de mentalizar coisas positivas. Porque eu acredito nesse poder do pensamento, de que as coisas vão dar certo. Sabe por quê? Quando a gente está com medo, a gente tem mania de focar no erro. Vai dar errado. E se o microfone não funcionar? E se eu começar a rir? E se eu ficar tremendo e não conseguir falar? E se eu desistir e sair pela porta? Se eu passar vergonha? Se eu cair? A gente foca em tudo que vai dar errado. E acaba atraindo isso. Aí você sai de lá e diz, não falei que ia ser ruim? Claro que vai ser ruim. É nisso que você está focando. A gente nunca pensa que pode dar certo. Pode ser tudo maravilhoso, que a gente vai dar um show. Outra técnica que eu gosto de usar bem é fazer com que as pessoas digam sim para mim. Como assim? Isso é inclusive uma técnica para a gente iniciar bem a apresentação. Se eu chego aqui e pergunto para vocês hoje, alguém aqui é advogado? Se eu não soubesse qual é o meu público, todo mundo ia dizer sim. Caso da Feira do Empreendedor, onde eu dei uma das minhas primeiras grandes palestras. A Feira do Empreendedor estava cheio de quê? Empresário. Eu cheguei para o meu público e perguntei, tem empresário aqui? Sim. Mas o tema da feira era educação empreendedora. Então tinha muito o quê? Estudante. Então eu perguntei para eles, mas tem estudante também? Sim. Quando as pessoas começam a dizer sim para você, elas começam a ficar abertas também para o que vem a seguir, que são as suas informações. Ficam muito mais aptas. Quando a gente olha para a plateia, tem alguém fazendo assim, ó. Ficam muito mais aptas a dizerem sim para vocês também.
Então essa é uma técnica de destrave. Além da respiração, que deve acontecer em todas, essa é uma outra técnica de destrave. Uma outra, se apresentem. Eu não estou falando aqui de colocar o currículo Lattes de vocês na tela. Essa coisa maçante da gente ficar falando especialização atrás de especialização, pós atrás de pós, estudo atrás de estudo, não é isso. Eu estou falando da gente dizer o que é que nos trouxe até aqui. Conta a sua história. Que foi o que eu fiz quando eu cheguei. Quando eu conto a minha história, eu levo mais ou menos uns 5 minutos, aqueles 5 minutos que vão me dar a segurança que eu preciso para iniciar a apresentação posterior. Eu parei de tremer, eu mostrei para mim que está tudo sob controle e mais, a minha história eu domino como ninguém. Não tem nenhuma possibilidade de me dar um branco da minha história. Não tem nenhuma possibilidade de alguém na plateia levantar a mão e dizer, discordo. Porque é minha história. Só eu sei dela. Quando eu passo 5 minutinhos ali, contando a minha história, deixando vocês entretidos, porque histórias conectam. A gente engaja com as histórias. É por isso que o Big Brother está aí há 20 anos. A gente ouvindo histórias alheias. Chorando com histórias alheias. Rindo de histórias alheias. É por isso que o Carlinhos Maia está aí. A gente conecta com as histórias e com as fragilidades do outro. Existe uma ciência que se chama Storytelling, que fala sobre isso. Se vocês quiserem saber mais depois. O poder de contar histórias. Grandes estúdios como Pixar, por exemplo, que é da Disney, patentearam modelos de contar história, de storytelling, por conta do poder que as histórias têm. Quando eu chego aqui, conto a minha história, conto que o meu sonho era apresentar, eu podia ter dito os meus fracassos, eu podia ter dito os meus êxitos, ia conectar ainda mais. Só que nós não temos tempo. Mas quando eu conto a minha história, vocês observam, eu digo, tá tudo sob controle. Eu lembrei de tudo, o palco é meu. E eu posso continuar o meu raciocínio, porque nesse momento eu já estou muito mais tranquila do que quando eu estava caminhando para vir aqui, para o palco. Estudem discursos. Não copiem discursos, estudem discursos. Se eu puder citar alguns para vocês, é o do Luther King, Fernando Collor, debate presidencial de 1989 contra Lula, é um show de oratória. Discurso do Obama, no Rio+20, no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, show de oratória. Show de pausa, show de empatia, storytelling. Ele se coloca lá no Rio, ele fala do Rio de Janeiro com propriedade, ele fala português. Isso emociona as pessoas, faz com que as pessoas riam. Gera empatia automaticamente. Estudem os discursos e as características dos oradores, mas não copiem essas características. Vocês podem pegar para vocês características técnicas, como por exemplo a que eu citei do Obama, que ele pausa como ninguém. E a pausa é importantíssima quanto ao recurso de oratória. Já fiz algumas aqui, inclusive. Vou já dizer por quê. 2010, talvez. Não vou lembrar. Foi. Coloque Obama, Teatro Municipal, Rio de Janeiro, ele vai aparecer. Peguem características como o sorriso inicial, a pausa, o olhar, a gesticulação. Isso é o que vai gerar conexão com as pessoas de imediato, porque a gente vai ver o quanto que o início das apresentações importa. E quanto mais eu estudar, quanto mais pessoas eu modelar, mais eu vou conseguir pegar características e ser autêntico ao mesmo tempo. Porque eu não vou estar copiando, eu vou estar pegando padrões técnicos e adaptando a minha essência. Percebem? Estudem várias pessoas que vocês gostem. Lembrem do propósito de vocês. É isso mesmo. Contar uma história. Eu não tenho muita afinidade com aviões. Não gosto muito de voar. Tenho medo. Toda vez que eu vou viajar, sim, porque eu não deixo de viajar por conta disso. Toda vez que eu vou viajar, eu fico com medo e isso me faz mal. Me faz ficar sem comer, me faz ficar ansiosa, enjoada. Mas toda vez que eu estou em cima do avião,
eu penso no meu propósito, que é a chegada, que são os momentos que eu vou vivenciar com aquela outra viagem que eu vou fazer. Eu lembro que uma viagem que eu fiz recente, que quando eu olhei lá de cima, que eu vi tudo coberto de neve, eu comecei a chorar. E pensei, que tolice a minha. Ficar com medo quando a gente tem essa maravilha aqui tecnológica que vai me levar a um outro lugar muito mais rápido e me proporcionar coisas incríveis. E depois desse dia eu fiquei muito melhor, passei a lidar muito melhor com isso. Porque eu foco no meu propósito, que é a chegada, que é o que eu vou viver. Vocês passaram 5 anos estudando e se dedicando a alguma coisa. Pra quê? Ah, Meline, porque eu quero ajudar outras pessoas. Porque eu quero entregar justiça para outras pessoas. Porque eu amo as matérias que eu estudei. Eu sempre sonhei em advogar. Por que não? Porque eu fiz uma primeira graduação, percebi que não era o que eu queria e me descobri enquanto advogado. E eu quero isso para a minha vida. Esse é o meu propósito. Aí eu vou deixar de aproveitar as oportunidades e de levar informação para outras pessoas por conta do medo? Não, dar entrevista nem pensar, morro de medo da câmera. Ao vivo, então, nem se fala. Primeira palestra que eu fiz, uma senhora levantou, veio falar comigo aqui na frente no fim da palestra e disse: Meline, você disse tudo o que eu precisava ouvir. Aí eu fiquei, eu? Mas isso é tão cotidiano para mim, é tão rotineiro para mim, o que é que eu falei demais? E é assim que a gente se pega pensando, pô, mas tem 500 mil pessoas que falam de direito constitucional, direito administrativo, de direito civil. O que é que eu vou levar de diferente para essas pessoas? A nossa essência é o que a gente vai levar de diferente para outras pessoas. Por que eu compro de A e não compro de B? Porque eu me identifico com a marca A e não me identifico com a marca B, ao mesmo tempo que o contrário também pode acontecer. Por que eu gosto da forma do fulano passar informação e não gosto do cicrano? A gente gera empatia mais com as pessoas do que com as outras, isso é normal. Mas se a gente desfoca do propósito e não leva a nossa informação do nosso jeito, a gente pode estar deixando de fazer com que a gente leve aquela mensagem, o nosso propósito, a nossa informação, que só precisava daquela frase para uma pessoa tomar uma atitude. Para aquela pessoa ter aquela informação como mola propulsora. E a gente não teve coragem. Onde é que fica a nossa escolha? O nosso propósito na advocacia, nesse caso. Por fim, demonstrar confiança para depois se sentir confiante. Isso mesmo. Amy Cuddy falou sobre a posição de poder. Já ouviram falar? Já? Não. Essa aqui, ó. Segundo ela, quando a gente faz posição de confiança e de poder, depois a gente vem a se sentir confiante por tabela. Tem um estudo que eu li num livro de expressão corporal. E ele diz que metade de uma sala foi fazer uma entrevista de emprego, uma sala inteira foi fazer uma entrevista de emprego, metade de uma sala foi convidada a passar 5 minutos antes da entrevista com os 2 braços para cima e olhando para cima. E a outra metade ficou normal, como estava. Segundo eles, o lado que ficou com o braço para cima foi muito mais bem sucedido na entrevista de emprego. Porque normalmente, quando eles baixaram o braço e entraram na sala, eles entraram olhando para cima e mais confiante. E isso refletiu na forma como os entrevistadores estavam vendo essas pessoas. Presta atenção. A gente é influenciado pelo meio. Quem já ouviu dizer que a gente é a soma, a média das 5 pessoas que a gente convive? A gente é influenciado pelo meio o tempo inteiro. Então, por que a gente não se influenciar da forma positiva? A gente precisa se mostrar confiante para as pessoas comprarem essa imagem nossa. Se eu tivesse entrado aqui hoje assim, vocês iam achar que eu sei falar alguma coisa? Ou que eu sou tímida? Ao mesmo tempo que se eu tivesse entrado aqui assim, vocês iam criar que imagem de mim? Qual? Você de amarelo. Qual foi que você falou alguma coisa, eu não ouvi. Pronto. Isso mesmo. Sou metida, sou prepotente, soberba. A gente julga o tempo todo visualmente. Essa pessoa é assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é assado.
E a gente também está sendo julgado o tempo inteiro. Que imagem a gente está passando para as pessoas? A de poder, a de confiança. Pelo menos quando eu entrar aqui, eu tenho que mostrar às pessoas que eu tenho confiança sobre o meu tema, sobre o meu assunto. O assunto para qual eu fui chamado para falar. Se eu fui chamado para falar é porque eu sei. É porque eu tenho conhecimento técnico para isso. Eu só preciso mostrar às pessoas que eu sei também. Por que isso é importante, gente? Essa posição de poder. Nós somos estritamente visuais. Por isso que o Instagram bomba. Uma ferramenta visual. Fotos. Fotos, fotos, fotos. Por isso que o Facebook decaiu. Deixou de ser foto e virou textão. Virou diário. Virou cheio de patrocínio que a gente não queria ver. Há um estudo que fala sobre essa regra do 55, 38 e 7. Essa regra diz que em situações adversas, a gente compreende as informações 55% através do visual, do que me está sendo mostrado pelo visual. 38% através da forma como eu falo aquilo. E aqui entra o gestual, entra a minha entonação. E 7% só é pelo que de fato eu digo. São as minhas palavras de fato, a minha informação. Então, se eu somo os 55 com 38, eu chego a 93% de impacto só com o visual. Só pelos gestos, pela entonação, pelo que eu mostro aqui, por como eu me apresento, pela minha postura, pelo meu olhar. Alex Todorov diz que o nosso cérebro leva até 15 segundos para decidir se a gente vai prestar atenção numa coisa. Quanto tempo tem os stories? Em 15 segundos daquela primeira historinha daquele ser humano, eu vou decidir se eu continuo vendo aquela história ou se eu pulo a novela para a seguinte. Porque a gente leva muito pouco tempo para julgar a pessoa e decidir, vou ver ou não. Não vou ver, vou para o celular. Vou assistir esse professor. Não, vou não. Não me prendeu. Vou assistir a esse vídeo do YouTube. Não gostei da introdução, vou para o próximo. A gente é muito rápido ao julgar. E a gente precisa só desse tempo. Com esse tempo, com 15 segundos, eu consigo passar conteúdo denso para vocês? Em 15 segundos? Não. Eu consigo mostrar como eu ando. Que eu tenho confiança na minha postura, com os meus ombros, com a minha posição da cabeça, com o meu olho olhando para vocês. Eu consigo dar um bom dia e uma boa tarde e um bom tom de voz. Eu consigo apertar na mão, com firmeza, olhando no olho. Com esses 15 segundos, vocês já olharam e já disseram, parece que sabe de alguma coisa, vamos dar um voto de confiança. Ou não vou assistir, vou aqui pro telefone. É assim que o nosso cérebro se comporta. Por fim, Vanessa Van Edwards fez um estudo com os vídeos do TED Talks. Já ouviram falar no TED Talks, nesse evento? Sou fã do TED Talks. Tem até um aplicativo que vocês conseguem acompanhar todas as palestras. No TED Talks, as pessoas têm de 15 a 18 minutos para se apresentar. Os vídeos mais vistos, segundo ela, os mais vistos, mais estourados do YouTube, as pessoas fizeram gestos, em média, 465 vezes. Ao passo que os menos vistos, menos de 17 mil vezes, tinham, em média, 272 gesticulações. Percebam. Quem não gesticulou, quem não falou bem, não impressionou nos primeiros segundos, eu passo o vídeo. Não assisto mais. E vou procurar outra pessoa para falar sobre o tema. Percebem o impacto que o visual tem nas nossas apresentações? A gente comunica, gente, o tempo inteiro. Através da forma de andar, através da minha coluna, através da minha maquiagem. Se eu chego para vocês aqui, dou boa tarde e faço assim, eu estou comunicando uma coisa. Se eu dou uma informação para vocês e faço isso, eu estou dizendo uma coisa. Se eu sou homem, venho para cá, boto a mão no bolso, eu estou comunicando outra coisa. Se eu venho para cá, faço a minha postura e fico com as pernas abertas assim, ó, com um pé eu estou dizendo onde eu queria estar e com o outro eu estou dizendo onde também eu queria estar, ou sentada ou lá fora da sala. Toda
toda a minha atitude, todos os meus gestos passam algum tipo de comunicação para quem está me vendo. Então, como é que eu faço, Meline? Como é que eu impressiono? Primeiro ponto, olho no olho. Mas me disseram uma vez que eu preciso olhar por cima da cabeça para mostrar que estou olhando para todo mundo. Não engane o seu público. Eles percebem que você não está olhando para eles. Quando eu olho no olho, eu trago essa pessoa para perto de mim. Eu digo para ela, pode entrar, pode confiar que eu sei do que eu estou falando. E vou olhando de um em um. Com isso, eu trago a atenção de vocês para mim. Mas e se forem 2.000 pessoas, como é que eu vou olhar? Nesse caso, eu vou selecionar quem está mais suscetível ao meu olhar. E aí vão me dar algumas demonstrações. Quem está com o corpo para frente, está mais interessado? Pode ser. Quem está olhando para mim, também está mais suscetível a receber meu olhar. Quem de vez em quando eu olho e está assim, ó, é uma pessoa para quem eu vou olhar também. Mas sempre olhando nos olhos. Isso mostra que eu tenho confiança no meu tema. Empatia, sorriso, por mais que o tema seja técnico, por mais que o tema seja denso, quando eu venho aqui e me apresento, eu preciso mostrar que eu estou satisfeita em estar aqui, nesse momento, em trazer informação para vocês, em participar desse dia com vocês. E isso merece o meu sorriso. Gente, por favor, vocês são advogados, mas as palavras simples conectam. Tentem evitar o juridiquês. Principalmente se eu não estiver falando para um público também técnico. For chamada para falar na faculdade, Meline. Se o público de lá sair sem entender, a culpa é sua. Não é daquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento sobre a matéria. A culpa é nossa. Porque eu não nivelei a minha linguagem ao meu público. E esse é o princípio básico de qualquer comunicação. Eu preciso nivelar. Se tiver uma turma de idosos, essa pessoa precisa ser assistida com um tipo de comunicação. Se eu tiver um público de jovens, também. Percebem? Selecionei até essas frases aqui, ó, do Nelson Jobim, ex-ministro, que fala: comunicação sem clareza é uma forma eficaz de esconder ignorância no assunto sobre o qual se fala. Falar difícil é fácil. O difícil é falar fácil. O difícil sou eu sair do meu casulo, do meu juridiquês, da minha forma natural de falar, como eu falo com os meus colegas, e fazer com que todo mundo me compreenda. Isso aí é que é difícil. E eu fico feliz quando eu venho aqui falar para essas turmas de novos advogados. Porque vocês daqui já têm a oportunidade de sair pensando nisso. Qual é a postura ideal para eu passar confiança, então? Eu preciso estar com os ombros retos, nem para baixo, nem para cima. O meu queixo é paralelo ao chão. Percebem? As minhas pernas, elas não podem estar muito abertas, nem muito fechadas. Porque a tendência é que eu fique pendulando para frente e para trás, ou para um lado e para o outro. Eu posso estar com as pernas assim, ó, um pouco abertas e com a postura ereta. Esse é o modelo ideal. É como eu devo estar para passar confiança para as pessoas em relação à minha comunicação. Ok? Queria ver vocês em pé, um segundinho só, com essa postura que eu falei agora. Bora? Levantou. Postura ereta, olhando reto, queixo paralelo ao chão. As pernas nem muito abertas para ficar deselegante, nem muito fechadas. Aqui, ó, intermediárias. E o meu braço pode estar aqui. Isso, junto do meu corpo. Se eu tiver com o microfone, eu vou estar segurando aqui. E eu sempre digo que o microfone é nosso amigo nessa hora. Por quê? Eu não preciso estar me preocupando com as duas mãos aqui, ó. Eu só preciso estar com uma movimentando. E a minha outra já está postada aqui na posição do microfone. Ok? Essa posição de vocês das mãos, cuidado, não fica cruzadinha, tá? Fica aqui, segurando. Só vai sair quando eu tiver que gesticular. Gesticular de forma assertiva.
tá ali embaixo. Devo me mover de forma assertiva. Eu não devo gesticular ao léu, sem razão de ser, porque eu não consigo parar as mãos. Se eu não conseguir ter esse movimento assertivo, o melhor é que a minha mão esteja parada aqui embaixo. Tá? Podem sentar. Todo o meu movimento deve ter razão de ser, seja nas mãos, seja nas pernas. Se eu digo para vocês que 5 pessoas morreram, isso aqui é um reforço da minha fala, juntamente com a minha entonação. Se eu digo para vocês que mais pessoas vão, ou menos pessoas, esse é um movimento que só vai reforçar a minha fala. É o que eu chamo de grifo da comunicação. Assim como o movimento das minhas pernas. Eu vou vir para cá, vou me mexer, mas eu sempre tenho que ter um ponto fixo no palco, como se tivesse um X no chão. Eu me movimento, vou até ali, perto desse pessoal que está aqui, vou para trás e mostro alguma coisa nos slides, mas eu volto para o meu lugar de origem, onde tem o meu X, que é a minha base. Nada de ficar de um lado para o outro, movimentando aleatoriamente, nem com as mãos, de forma expansiva. Nada de esquecer o microfone tem que ficar aqui. E a outra mão é que faz o movimento e que ajuda na entrega da minha comunicação para vocês. Cuidado, viu? Para quem tem um tique com caneta. Nesse caso, não leva a caneta para aqui. Tem gente que só fala se estiver segurando algum amuleto. Caneta não é o ideal. Nem papel, porque se ele estiver tremendo, vai sair no microfone o barulho, tá? Microfone, como é que eu seguro? Aqui, ó. Nem muito perto, colado à boca, que é anti-higiênico, e nem separado, que não dá para ouvir. Não apoia o microfone no queixo. Eu preciso da articulação da fala para auxiliar no processo de entrega da minha mensagem. Se eu travo com o microfone, eu não consigo articular, ok? Microfone aqui, nem perto demais, nem longe demais. O microfone é ótimo, gente. Ótimo, eu só preciso de uma mão para me preocupar. Não esqueçam dele, tá? Daqui a pouco tem gente que tá assim e o microfone já era. E tentem não subi-lo também. Eu já vi gente falando desse jeito. Começa aqui embaixo, daqui a pouco tá ali em cima. Ok? Sempre aqui embaixo. Treino, gravação, celular, espelho. Treina, espelho. Eu preciso me conhecer a minha articulação aqui, ó, da fala. Como é que eu falo feliz? Como é que eu falo triste? Será que eu tô falando todas as notícias, tô dando todas as informações com a mesma expressão facial? Como é que eu tô falando? Eu me conheço? Eu já fiz isso na frente do espelho? Eu já gravei no celular para me ver? E a minha voz, ela sai trêmula? A minha voz é forte? Eu consigo impor? Ela é parte da minha apresentação. Eu preciso trabalhar a minha voz. Minha voz é um grifo também. Assim como minhas pernas, assim como os meus braços. Preste atenção aqui, ó. Acabei de falar para vocês. Mulheres têm uma tendência a ter a vogal acesa e o agudo também. Então, quando a mulher está muito feliz, ela diz: amiga, vamos no shopping? Né? E o cara, quando está muito feliz, ele diz: véi, bora tomar uma. Mas ele está muito feliz. Então, talvez, se eu for homem e essa é a minha situação, eu preciso acentuar o agudo numa notícia mais eufórica. E se eu sou mulher, não dá para eu ficar com esse grito o tempo inteiro. Principalmente diante dos magistrados, onde quer que eu esteja defendendo as minhas informações, eu não posso estar gritando. Eu preciso modular a minha voz para trazer uma gravidade, uma seriedade ao público. Percebem? Tem um estudo até que fala, viu? Voz grave, bolso cheio. Faz a relação entre quem tem voz grave e a prosperidade financeira. Aí todo mundo sai e fala: meu Deus, eu vou no fono. Ó. Maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, mata 59 e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas. Passei a informação para vocês? Entenderam? Ok.
Se eu disser assim, o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos mata 59 e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas. É outra informação ou não? Eu preciso explorar o potencial da minha fala. Eu preciso de fato grifar ali, ó. Eu sempre grifo os meus textos quando eu vou falar. Principalmente se eu tiver que ler, para saber o que é que eu tenho que pontuar com ênfase. Qual é a informação importante dali, onde as pessoas não podem perder, não podem deixar de prestar atenção em mim. Tá ali grifado. Boto em negrito, o que quer que seja, circulo, e nessa hora eu capricho com o poder da minha fala. Eu coloco para fora a gravidade da minha informação. E mais, usem o timer. O tempo é importante. Veja quanto tempo vocês têm disponível. Não é legal falar mais, não é legal falar menos. Falar bem não é falar muito. Falar bem é falar o suficiente para eu ser compreendida dentro daquele tempo. Não tentem ocupar os vazios. Gente, estudem o Obama, o discurso dele, conhecido pelas pausas. Quando a gente tenta ocupar os vazios pensando em voz alta, entre uma frase e outra, é que surgem os vícios. Por exemplo, hoje eu vou dar uma palestra na OAB, aí, chegando lá, eu cheguei, encontrei um monte de gente, estava lá na sala, aí eu comecei umas 4h30 mais ou menos, e aí é que começa a irritar. Nossa informação começa a não ser passada, as pessoas só prestam atenção no vício. Eu tinha uma professora da faculdade que numa aula falou, tá certo, 123 vezes. Eu não sei do que era a aula, mas eu sei que tinham 123 tá certos anotados no meu caderno, porque eu contei. A pausa, o espaço entre uma frase e outra, deve ser respeitado. E eu posso pensar em silêncio. Eu não devo pensar falando. Por isso que eu uso sempre aqui, ó, uma água por perto. Para eu me obrigar a parar de falar. Quando eu pauso, vocês conseguem assimilar a informação que acabou de ser dita. Eu consigo recuperar o meu pensamento para a próxima informação. E eu ainda recupero também a atenção de vocês. Porque todo mundo olha. Porque parou. A pausa é importante. Respeitem. E estudem o processo. Estudem. Quando eu estagiava na Justiça Federal, lá na presidência da turma recursal, eu tinha muita vergonha de quando chegavam os advogados que não faziam a menor ideia do que estavam falando. Liam de cabo a rabo, às vezes a gente não tem tempo de estudar, é verdade, às vezes é correspondente, mas não tinham nenhum tipo de preparo para falar sobre aquele assunto. Tanto que nem conseguiam interpretar a fala lendo. Vocês sabem o que é o conceito de monótono? Monótono. Um tom só. É assim que eu me torno monótono. Quando eu pego um texto e leio num tom só, do começo ao fim. Eu preciso ter emoção na minha fala. E a emoção vem com a minha voz. Tenho fé que daqui para o fim eu consigo aprender a usar isso, né? Todos eles eu passo para trás, depois passo para frente. Não decorem. Não decorem. Não decorem a palestra de vocês, a entrevista de vocês, a informação de vocês. Não decorem, porque se vocês forem chamados, vocês têm conteúdo técnico para falar. Vocês têm conhecimento para falar. E quando a gente decora, se a gente esquece uma palavrinha de ligação entre uma frase e outra, já era. Aí é quando a gente diz pra gente, deu ruim, deu errado. E todo o resto a gente começa a esquecer também. Mas Meline, se me dá o branco, diga. Gente, deu branco. Esqueci esse pedaço da fala. Mas vamos lá. Eu vou pro próximo slide e vou recobrando aqui. Quando eu lembrar, eu volto para falar sobre isso. Ok? Pronto. Quando a gente foca no erro, tem até um psiquiatra muito famoso no Instagram que ele fala assim: todo mundo que tem medo, todo mundo que é tímido é um ser humano egoísta. É egocêntrico. Por quê? Segundo ele, quando a gente é tímido demais, a gente acha que todo mundo está olhando pra gente o tempo inteiro e apontando os nossos erros e nos julgando.
Quando se a gente errar, tudo bem. No outro dia o mundo continua girando normalmente. Só a gente que vai lembrar. Ninguém mais lembra. Eu sempre falo que teve um dia que na minha universidade de jornalismo eu levei uma queda. Que eu saí parecendo um mendigo. Em estado de calamidade. Com o joelho todo ralado, a calça rasgada, o braço rasgado, a minha pasta quebrou, o meu chinelo quebrou também, rasgou. Eu saí com um pé descalço e o outro não. Uma situação vexatória. No meio da faculdade, todo mundo vendo. O que é que eu tive que fazer? Assistir aula. No outro dia, eu voltei do mesmo jeito para aula. No outro dia, ninguém mais lembrava. Só eu lembro até hoje. Mas o mundo não gira em torno da gente. Se a gente vem para cá e dá o branco, se a gente vem para cá e esquece, se chega na televisão e diz, meu Deus, travei. Ok. No outro dia, uma nova oportunidade da gente se preparar mais e perceber os nossos erros. E tentar não errar mais. Mas é uma nova oportunidade que nos está sendo dada. Vamos lá. Esse cara aqui, alguém já ouviu falar? Deve ser próximo. O nome dele é Demóstenes. Demóstenes, aos 8 anos, 7, 8 anos de idade, perdeu tudo que tinha. Perdeu o pai e perdeu a herança. Os tutores levaram a herança dele. Ele ficou sem nada. Quando foi um dia, ele foi a uma daquelas arenas gregas, porque ele é da Grécia Antiga, era da Grécia Antiga, foi a uma daquelas arenas gregas e presenciou a apresentação do que na época eram os advogados. E ele ficou muito chocado com a performance de um deles, que mudou totalmente o veredito sobre uma das acusações que estava lá. E ele disse, eu vou ser essa pessoa, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar para as pessoas. Só que tinha um problema, Demóstenes era gago. Na primeira apresentação que ele fez, atiraram objetos nele e não foi bem sucedido. Ele disse, já sei o que eu vou fazer. Se trancou em casa, numa sala que tinha no subterrâneo, raspou um lado da cabeça. Toda vez que ele queria sair de casa e desfocar do objetivo dele, ele lembrava que estava ridículo com um lado só da cabeça raspada. E dizia, eu vou ficar. Ele corria dentro de casa recitando poemas para ter amplitude, para treinar a respiração. Ele falava os textos dele com seixos na boca, pedra, para fortalecer a mandíbula e para resolver o problema dele, da gagueira. Anos depois, quando ficou mais rapaz, ele voltou a falar, voltou a se apresentar. Hoje, gente, o Demóstenes é conhecido como o maior orador da história antiga, por nós que estudamos oratória. O que é que eu digo para vocês? Diferente dele, a gente não tem esse problema físico para superar, essa barreira física para superar. Diferente dele, a gente tem recursos tecnológicos, a gente tem recursos técnicos que nos auxiliam no processo. A gente tem a rede social como tecnologia para nos auxiliar no processo de feedback, a gente tem fono, a gente tem mentoria, tem profissionais especializados para nos ajudar nesse processo de melhoria. Só depende da gente, do que a gente vai tomar aqui como importante e levar lá para fora, para as nossas carreiras, para a nossa vida. O processo, a habilidade comunicacional, como eu frisei para vocês, não é tendência. Ele é uma necessidade. Uma obrigação para quem quer prosperar na carreira. Warren Buffett falou que a oratória elevou o número dos negócios dele a 60%. Ampliou os rendimentos dele mais de 60%. Porque ele aprendeu não só a falar aqui, ele aprendeu a extrair dos seus colaboradores, sócios e funcionários o melhor deles através da simples capacidade de se comunicar. E eu me coloco aqui à disposição para auxiliá-los nesse processo. Muito obrigada.